Olá, seja bem-vindo ao segundo seminário da disciplina Análise de Algoritmos e Estrutura de Dados, segundo semestre de 2024 da Unifesp. Meu nome é Marcelo Vecchi, eu vou falar sobre algoritmos de coloração e fluxo máximo. Vou apresentar um estudo de seu funcionamento. Eu sou aluno especial no programa de pós-graduação da Unifesp, sou formado em bacharel de Ciência de Dados pela Univesp. Sou especialista em qualidade de software pelo Senac, bacharel em engenharia mecânica pela FEI e tenho mais de 25 anos na área de tecnologia da informação. Os algoritmos de coloração e de fluxo eles são amplamente utilizados em sistemas de redes, né? Que podem ser representados por grafos. E para falar sobre isso, então, vamos retomar um pouquinho o que é o grafo. O grafo, então, nada mais é que uma representação sobre a associação de coisas. Então, o que são essas coisas? São objetos, podem ser objetos que de alguma maneira se relacionam a outros objetos. E a gente faz essa associação através de arcos ou arestas. Então os objetos passam a ser os vértices e as associações ou arestas são os próprios objetos. Eles podem também ser direcionados e ponderados. O algoritmo de coloração de grafos no mundo real ele pode ser utilizado para várias coisas, por exemplo, para alocação de horários. Então você pode ter várias grades curriculares, várias grades de aulas, né? E vários professores. E está sendo necessário uma organização para que esses horários não se conflitam. Então a coloração pode ajudar nisso. Pode ajudar, por exemplo, também na parte de registro de variáveis em compiladores, mapeamento de frequência de comunicação, segregação de componentes químicos, quando eles são reagentes, então você pode segregar componentes para ficar numa certa distância, isso através de coloração. E de uma forma bastante genérica, né? Distinção de sociodemográficos em grupos de pessoas. Já o algoritmo de fluxo de grafo, né? Ele pode ser utilizado, por exemplo, para mensurar capacidade de fornecimento de algum tipo de água, luz, energia elétrica, fluido de qualquer natureza. Pode também ser utilizado para melhorar a capacidade de banda em telecomunicação. Basicamente é o que se faz hoje nos roteadores. Então, a mesma coisa pode ser aplicado, por exemplo, para mapeamento logístico para entrega de mercadoria, compartilhamento de recursos em processo. Né? Vamos falar agora um pouquinho mais a respeito do algoritmo de coloração. Né? A ideia é atribuir cores para cada um dos vértices ou das arestas. E as técnicas amplamente utilizadas elas podem ser apresentadas basicamente em três grandes grupos, que são os algoritmos gulosos, que eles atribuem as cores a cada vértice sem muito tipo de verificação, né? E ele tem uma complexidade O de vértice ao quadrado, ou, se for aresta, O de aresta ao quadrado. O backtracking é uma outra categoria que ela busca uma solução ótima em profundidade, né? Então, inclusive otimizando o número de cores, quer dizer, você não vai ter muitas cores, só que computacionalmente é altamente intensivo. Né? E temos a heurística de Desatur, né? Que ela tem uma eficiência melhor, a complexidade de V log V, e a ordem de coloração dos vértices geralmente está em função do grau de saturação. Por que geralmente? Porque pode também ter a questão de número de cores, e aí você pode acontecer de ter cores repetidas. Tomando como base esse grafo aqui, de 5 nós, então a primeira coisa é pegar aquele nó com maior grau. E a gente sabe que o grau com maior grau é aquele que tem mais arestas. Nesse caso, o nó D é o que apresenta 4 arestas, e, portanto, ele seria utilizado para iniciar o processo. Então, atribui-se uma cor para ele. E aí se atualiza a saturação de cada nó. O que é essa atualização da saturação? É você atribuir um valor para os nós vizinhos que já têm uma cor atribuída. Como o nó já está colorido, né, a saturação dos nós adjacentes passa a ser aumentada. E quais são os nós adjacentes? Todos os outros. Então, se a gente perceber aqui, ó, o nó D, como ele tem adjacência com todos os demais nós,
ele automaticamente vai fazer com que a saturação dos demais nós sejam alteradas, né? E aí, então, temos agora uma segunda passada. E a segunda passada é escolher um novo nó que tenha maior saturação. Bom, os nós que têm maior saturação poderia ser o E ou o B, qualquer um desses dois. Os dois estão empatados, porque ambos têm, primeiro, 3 arestas ligadas a ele, né? Cada um deles, e são adjacentes a um nó que já está pintado. Então, aleatoriamente, por exemplo, escolheu B. Então, atribui-se a segunda cor, que não é a mesma cor do primeiro. E aí, novamente, se atualiza a saturação dos outros nós. E quais são os outros nós agora? É o E e o A. Só que o E, ele tem mais arestas, né? Então ele tem um grau maior, então ele será o próximo. E aí, novamente, faz a atualização da saturação dos demais nós. Quais são os demais nós agora? É o C e o A. Agora a gente tem uma disputa entre o C e o A. Pode ser qualquer um deles, e foi escolhido, por exemplo, o A. Então, esse seria o próximo nó a ser escolhido e uma nova cor atribuída a ele. E por fim, nó C, né? E aí ele ficou com cor azul, né? Por que ele ficou com cor azul? Porque o algoritmo ele sempre vai tentar minimizar o número de cores. Então ele vai voltar na lista de cores e vai tentar colocar uma cor que ainda não foi usada na adjacência. Numa segunda passada, ele deveria verificar que o nó E já está com a mesma cor do nó D e ser alterado, tá? Eu não implementei essa segunda passada. Já para algoritmo de fluxo, eu vou apresentar a implementação de Edmond-Scarpe, que é uma implementação do algoritmo de Ford-Fulkerson, que ele utiliza para encontrar caminhos que maximizem fluxo entre o nó de origem e o nó de destino. E o funcionamento da busca do fluxo máximo, ele utiliza basicamente 3 passos, né? A busca na largura, para verificar quais são os caminhos existentes dentro do grafo. Atualiza o fluxo para cada caminho encontrado, ou seja, ele vai ajustar os fluxos ao longo dessas arestas, né, do caminho, respeitando as capacidades que foram condicionadas em cada uma das arestas. E aí são feitas interações para ter uma melhor otimização. Então, para efeito de exemplo, todas as arestas de um grafo começam com 0. Então, nesse grafo aqui, por exemplo, eu quero partir do ponto A até o ponto E. Então, é aplicado uma busca, né, em largura dos caminhos possíveis, começando pelos menores caminhos. E a partir daí, a gente vai fazer um cálculo. Então, como funciona? Primeiro, o BFS encontra o caminho que é de A a D até E. E aí eu verifico qual é o valor mínimo entre as arestas desse segmento, desse caminho. Então aqui eu tenho 5 e 6, o menor caminho é o 5. Formo o chamado grafo residual, onde eu vou subtrair os valores do máximo fluxo, que é o valor mínimo, no caso aqui 5, de todas as arestas desse caminho. Então aqui eu vou ficar com 0 e aqui com 1. Faço uma segunda passada. Verifico que existe uma outra possibilidade, um caminho de A até B e de B até D e de D até E. Porém, agora, o meu caminho de D até E, ele tem capacidade 1. Então, o meu fluxo máximo entre esses 3 vértices, ele vai ser 4, 7 e 1. Logo, vai ser 1. E aí o meu grafo reduzido, que é subtrair o que restou, né, no caso, uma unidade, de D até E, 0. Ou seja, aqui já não passa mais nada. Acabou a minha capacidade nesta aresta. Vou apresentar, então, o nosso experimento em Python. A estratégia do experimento é criar um grafo bidirecional com 5 nós e 7 arestas, a partir de uma matriz de adjacência, né? E os pesos serão utilizados como capacidade. Vou plotar os grafos em diversas situações, aplicar o algoritmo de fluxo e também o algoritmo de coloração. E no caso do algoritmo de coloração, vou aplicar 3 estratégias. Então aqui eu coloquei a parte, né, da estrutura do grafo, que é feita pela matriz de adjacência, né, e aqui uma rotininha para poder transformar isso daqui no grafo. E aqui é bastante tranquilo, então eu uso aqui uma estrutura de lista de listas, para a matriz de adjacência, uma estrutura nativa Python.
E a partir de um loop, de uma interação, para cada IJ eu vou incluindo as suas arestas, né? Então eu uso o nó 1 com o nó I com o J, né? Só que aqui eu estou fazendo uma transformação do número, para ficar mais fácil, né, por uma letra do alfabeto. Então A, B, C, D e assim por diante, que vem dessa constante L aqui. A função plot, ela tem primeiro uma parte aqui que é uma configuração total do grafo, para poder falar tamanho das cores, tamanho, cores, espessura de linha, todas essas coisas, e o posicional dele, que é bastante importante, porque o grafo ele pode ser plotado de muitas maneiras, e dependendo da forma você vai ter muitos cruzamentos de arestas e fica difícil a visualização. Então eu criei essa rotina aqui, né, para plotar, onde eu passo depois o título e ele já plota automaticamente para mim, e eventualmente eu posso fazer alguma coisa a mais. A função do fluxo, ela é nativa, ela já está implementada na própria biblioteca, que eu já vou mostrar, e ela é feita por uma chamada Maximum Flow Value. E aí eu falo qual é o grafo, qual é o ponto de origem e o destino. E ele vai trazer informação. Então nesse caso aqui eu mandei printar, e ele falou, o tamanho é 6, né, o máximo fluxo que eu consigo para esse grafo que eu criei, de A até E é 6. Aplicando o algoritmo de Edmond-Karp, ele faz a mesma coisa, a única diferença é que aqui eu passo um parâmetro a mais na minha função, e eu falo que eu quero na realidade uma função específica, que inclusive está implementada nessa própria biblioteca, que é a Edmond-Karp. E você pode até criar uma função sua, né? Então é muito versátil essa biblioteca. Para coloração, então a estratégia, são 3 estratégias: Adasator, Random Sequential e Largest First. Então cada uma vai trazer um resultado um pouco diferente. E ela traz como resposta, né, depois de aplicar a função de coloração, ele traz um dicionário, né, chave-valor, né, que ele apresenta o nó e o valor da cor que ele colocaria para esse nó. E aqui ele está pondo 0, 1, 2, tá? Mas a ideia é essa, ele vai jogar números que podem ser usados como se fossem cores. Agora eu vou apresentar para vocês o experimento que foi feito em Python. Bom, então esse daqui é o Jupyter Notebook, tá? Está disponível para vocês poderem olhar e acessar. Eu utilizei uma biblioteca já existente, chamada NetworkX, que ela implementa vários tipos de grafos. Ela já tem vários algoritmos prontos, preparados. Tem aqui o carregamento das bibliotecas. E aí então o gráfico que essa matriz gera, essa matriz de adjacência gera esse daqui, que é o que eu já apresentei, né? Para aplicar o algoritmo de fluxo do Edmond, é muito tranquilo. Por quê? Eu só preciso fazer referência à própria função, que também já está implementada, né? Ela já está disponível. A vantagem do Edmonds é que ele também dá o detalhamento do fluxo. Então, nesse caso aqui, ele fala, olha, partindo do A, eu vou submeter uma unidade do fluxo por B e 5 por D. Depois de B para D, eu só consigo uma unidade. E de D para E, eu consigo a 6. Eu totalizo em 6. Então ele dá aqui os caminhos e os pesos de cada um. Bom, agora em relação ao algoritmo de coloração gulosa, né? Então, a função grid color do NetworkX, ele implementa várias estratégias. E aqui, bom, como é que vai funcionar a técnica? Então, eu simplesmente chamo a estratégia para a minha função, falo que eu quero usar essa estratégia, e ele me devolve uma sequência de chave-valor, cuja chave é um nó e o valor é a cor que deveria estar, e aqui ele está pondo de 0 a infinito, no caso está indo de 0 a 2. Tá? E aí depois eu fiz só um depara, né?
O que é 0 vai virar uma certa cor, vai virar vermelho, o que for 1 vira amarelo, o que for 2 vira branco, o que for 3, caso eu tivesse, seria laranja. Então ele pintou dessa maneira aqui, o Dasatur. Por fim, o Largest First. Esse daqui foi o melhor resultado, ele conseguiu separar efetivamente todos os nós. Então, se o meu objetivo era separar os nós, eu consegui com essa técnica. Então, veja que a gente tem cores distintas e nenhum nó adjacente tem a mesma cor que o outro. Né? Apresentando, né, então, a gente tem aqui o código-fonte, né, do algoritmo de Flow. Então, a gente pode olhar como é que ele foi desenvolvido. Logicamente, ele foi implementado em C, então a gente não vai ter acesso ao código-fonte nativo, né? Então, aqui ele tem uma pequena implementação do que ele faz, que pode ser verificada. Né? Isso tanto para a parte de flow, quanto para a parte de coloração. Então, aqui também são os códigos-fontes de coloração, que a gente pode olhar, porque é código livre, né? Essa daqui é a biblioteca, né, que eu usei. Essa daqui, que é justamente a Network X. E os resultados, então, né, que a gente conseguiu desse experimento foram interessantes. Bom, primeiro, o fluxo, né, ele representa a quantidade de alguma coisa, né, que vai se passar dentro dessa rede. E no caso de um grafo direcionado, esse problema é um pouco mais complexo, porque você tem o lado que você pode ir. Né? Então, se o grafo não fosse direcionado, eu poderia fazer qualquer caminho. No caso de direcionado, que faz mais sentido para o mundo real, né? Você tem uma restrição de deslocamento. Né? E aqui o objetivo para esse experimento simplesmente era verificar um problema de fluxo máximo e encontrar como que eu poderia transferir a maior quantidade possível de alguma coisa de A até E. E a gente conseguiu fazer isso. Apresentamos aqui o resultado, chegamos em 6. Ah, por que eu não consegui 7? Porque o meu limitante é essa aresta aqui. Se eu tivesse, talvez, invertido essa aresta, ao invés de C para D, colocado de D para C, possivelmente a gente ia aumentar para 7, né? Porque, aliás, até maior, porque eu conseguiria passar por aqui 5, por aqui eu conseguiria passar mais 4, e depois, na realidade, 3, né? Chegaria em 3. Então eu conseguiria 5 mais 3, 8. Então o meu total aqui seria 8. Para a coloração, nós tivemos 3 resultados totalmente diferentes. E aí é uma coisa interessante, né? Por que tão diferentes esses resultados? Né? Porque, por exemplo, para a técnica de Dasatur, eu tive essa coloração, sendo que o D e o E ficaram amarelos, e o A e o B também. No caso da técnica Random Sequential, que em teoria ele joga números aleatórios quaisquer, eu só tive praticamente um par de nós com a mesma cor, né? E a técnica de Largest First, ela realmente foi melhor. Por quê? Né? Porque essa técnica, ela é mais pesada, ela tem um conceito chamado backtracking, que ela faz uma volta e ela verifica se alguma coisa ficou incoerente, e ele corrige isso. Por isso que, no caso de uma necessidade de você ter nós com cores totalmente diferentes e as adjacências também serem diferentes, o Largest First, por exemplo, para nó direcionado, seria uma solução adequada. Tá? E a gente consegue ver isso por um resuminho que eu fiz aqui. Né? Então, o Random Sequential, esse método, né, que a biblioteca implementa, ele é um algoritmo guloso. E ele tem uma coloração ótima? Não, porque ele é aleatório. Então, realmente não dá para saber que cor que vai cair aonde. E a complexidade dele é V quadrado, que é a quantidade de vértices ao quadrado. E quando que a gente usa esse método? Bom, quando a rapidez é mais importante do que
a necessidade da coloração ótima. Então é nessa situação que a gente usa isso, né? Já o backtracking é o melhor dos mundos, porque ele faz a volta, aquilo que eu falei, só que ele é muito intenso computacionalmente falando. E aí, por conta disso, ele é indicado, essa técnica, só quando o grafo é pequeno e a solução ótima é indispensável. E aí a gente usaria essa situação, porque a complexidade dele é bem maior, bem mais alta. O Dessatur fica no meio do caminho, né? Então a coloração é ótima, às vezes não dá para saber, às vezes sim, às vezes não, é muito realmente de casualidade, né? E a complexidade dele, no melhor dos casos, né, melhor colocando assim, é OV log V, né, onde V é a quantidade de vértices. E a gente utiliza ele quando a busca de otimização em eficiência é preferível, né? Eu preciso que a coisa aconteça mais rápido e os grafos são de tamanho médio. Bom, as referências utilizadas para esse trabalho estão aqui à disposição. Existem alguns artigos, até antigos, que estão online, vocês podem verificar. Eu coloquei aqui também a referência do Colab que eu utilizei, vocês vão poder acessar. E agora eu agradeço, né, que vocês tenham assistido ao seminário. Agradeço a doutora Lilian Berton, todas as docentes da linha de pesquisa de sistemas inteligentes, do programa de pós-graduação em ciência da computação da Unifesp, campus São José dos Campos. Muito obrigado.